Mais um bloco do G1G, gestão de EPROC no 1G, no primeiro grau. Vamos para o último bloco, perdão, o último tópico. Vamos ver se cabe tudo no último bloco. Foi uma série curta e pelo índice dos vídeos dá para resumir tudo que nós falamos. Então, gestão de EPROC no nível 1G. O público-alvo, tanto dos vídeos quanto da gestão, o público-alvo é composto por diretores de secretaria, chefes de cartório de serventia e servidores, praticamente todo mundo da unidade. A partir do momento que o EPROC é anunciado no tribunal, três fases são observadas. A capacitação, né, para quem se dedicou a estudar o sistema e aprendê-lo, a migração e a gestão. Sempre faço a ressalva. Se no seu cartório, e não ache isso um exagero, um absurdo, existem lugares que ninguém passou pelas três fases. O cenário vai ser complicado. Se no cartório, na secretaria ou na serventia, ao menos um passou por essas três fases, então há uma luz no fim do túnel. A primeira fase é a capacitação, a segunda fase é uma fase de migração do antigo sistema para o novo, e a terceira fase, a mais duradoura, é a fase de gestão. Aqueles que são encarregados de gestão do cartório, da secretaria ou da serventia, eu disse que além da gestão de pessoas, da gestão de tarefas, sejam elas administrativas ou judiciais, vem aí a gestão do sistema, tanto na fase já da migração, pensando aí na estrutura de localizadores e na base de modelos. A respeito de localizadores, eu falo na playlist LATA, localizadores, automação e tramitação ágil, e modelos eu falo na playlist MEME, minutas em minutos no EPROC. E o pós-migração é quando o gestor do sistema, os gestores nas unidades em que conte com mais de um, que auxiliem na gestão do EPROC, o ideal que sejam todos, mas existe aí que tenha um, ainda que tenha um, esse será responsável a princípio pelos localizadores e os modelos, e depois por texto padrão, automações, tramitação ágil, preferências e agendamentos. E o agendamento de eventos lá na tela, minuta nova. Esse sistema aqui se refere aos localizadores e os modelos. Quando você começa no EPROC, você vai trabalhar com localizadores de sistema e modelos de sistema. A partir daí, o cartório produz tudo com a sua cara. Numa série de blocos com alguns deles mais extensos, o ponto alto foi a estrutura de localizador, mais especificamente sobre fluxos e subfluxos de processos no EPROC. Saber a dinâmica, entender a dinâmica dos processos de acordo com os eventos e os localizadores de sistema, permite aos usuários criar estruturas de localizadores e divisão de tarefas que contribuem muito para a produtividade e propiciam muita tranquilidade na hora do trabalho. Então, um, um ponto muito importante na gestão do EPROC é a estrutura de localizadores. O último tópico agora, recursos de gestão no sistema. Ao mesmo tempo que o sistema oferece, o que eu vou dizer agora é um binômio, são recursos, e esses recursos são telas que os usuários com mais experiência no sistema verificam ou telas locais do EPROC que demandam uma atenção do gestor, dos gestores, porque, como eu digo, os servidores também participam dessa gestão. É recomendável que eles contribuam, não poluindo o EPROC. Os sistemas geralmente são perfeitos, que estragam o sistema são humanos, então
Na ideia, o sistema é perfeito, mas quando chega um humano, estraga. Então, aqui é uma lista para quem ainda não conhece o EPROC, para quem é gestor, diretor, chefe de secretaria, mesmo eu não sendo um diretor, um chefe, eu conheço o sistema, eu conheço as telinhas que demandam uma atenção por parte de quem comanda o cartório. Então, nós vamos falar dessa parte agora e vamos para o quadro branco. Então, estamos aí no quadro, no quadrinho do Canva, gestão de EPROC em unidades 1G, aqui pela mundialmente renomada e desconhecida Escola Eproquenta de EPROC. Então, último tópico, recursos de gestão no EPROC. O que é o objeto? Assim, boa parte do aqui partes, telas, locais do sistema que ao mesmo tempo oferecem são ferramentas para administrar a atividade no EPROC e que são objeto de administração, de cuidado. Tem algumas telas aqui que, se não forem visitadas com uma certa frequência, se não tiver controle, é o estouro da boiada. Eu vou falar desses detalhes aqui. Então vamos começar. Vamos aí numerar essa listinha. Eu não vou tratar aqui das telas. Eu vou apenas falar sobre os detalhes mais importantes, porque neste canal, acredito pelo que eu estou vendo aqui, essas telas estão comentadas. Então, eu vou fazer uma remissão para que o usuário vá até o telas comentadas, onde eu comento as telas. Você pode ser federal ou estadual, acredito que elas serão muito parecidas. E já servirá de base para ter uma noção da cara da tela, do cara crachá da tela e o que tem que ser observado nela. Então vamos aí fazer uma listinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O relatório geral vai se repetir. 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 14, o relatório geral já foi, parados a dias 14, a automação já foi. Então, nós temos aí uma listinha com 14 telas que demandam a atenção do gestor. Telas aqui com caráter gerencial que eu chamo. A tela relatório geral, relatório, né? Controle, cara de tela gerencial. E uma outra telinha, essa aqui, não, essa não tem tanta cara de, as gerenciais são essas aqui, ó. Estatística, cara de tela gerencial, movimentação por dia, período, cara de tela gerencial, parados a dias em EPROCs federais, cara de gerencial. Então nós temos 4 telas, arroz com feijão do gestor. É a relatório geral, a estatística de minutas, a movimentação dia, período e a parados a dia. 4 telas, arroz com feijão do gestor. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 4. São essas aqui as 4 telas. Então, para começo, eu não vou trazer as telas para cá, para não estender. Não é o foco. Eu vou recomendar a playlist aqui do canal. Secretaria 1G, Secretaria Cartório 1G, do Telas Comentadas,
Vou ver se eu coloco o link na descrição do vídeo. Secretaria, cartório 1G. Eu comento essas telas uma por uma. Então, eu recomendo que conheça que o gestor e o servidor também, o gestor mais ainda, porque ele recebe a mais para isso, o gestor conheça essa tela de ponta a ponta. Recomendo, né? Então, eu não vou falar da tela em si, eu vou falar o que demanda atenção por parte dos gestores e também dos servidores, que demanda controle, não é PROC, porque se não controlar, perde, é o estouro da manada. E depois, para botar em dia, é um trabalho do cão. Então vamos lá. Vamos começar um e 2. Vamos começar um e 2, que são as telas de. É, eu sei que não é meio, não. Vou colocar aqui um e 2. São as telas relativas aos localizadores. Os gestores precisam ficar de olho em localizadores por meio das telas. Localizadores do órgão, mas principalmente a localizadores do órgão, em localizadores, na tela localizadores do órgão, na tela localizadores do órgão, o número de localizadores. Acompanhar. Se tem pouco, o número. Eu sou daqueles que não me importo em ter um número, uma grande quantidade de localizadores, mas por meio da tela localizadores do órgão, o gestor acompanhar, saber, passar, dar uma passada de olho nessa lista para saber todos os localizadores já criados no sistema. Então, localizadores do órgão, acompanhar o número de localizadores para saber se não tem localizador que já está fora de uso, desatualizado. Então, manter a atualização da lista. A atualização da lista. Saber se ela está atualizada. Controlar o número de localizadores. Quem participar da criação de localizadores, verificar a tela localizadores do órgão para controlar esse número e manter a atualização, saber se todos estão em uso, se pode cancelar. Então, a tela localizadores do órgão tem essa importante finalidade de atualização, de controle do número de localizadores. Já a tela lista de processos por localizador, ela é útil ao gestor. A tela lista de processos por localizador, ela é útil porque por ela o gestor pode fazer mapas de localizadores. Por exemplo, por servidor ou servidora, ele pode fazer por servidor. E num relatório e numa preferência, aliás, quando esse servidor sair de férias, ele sair de férias ou afastamento, mas, por exemplo, nos afastamentos do servidor, ele poder controlar a estrutura de localizadores de um servidor em um relatório, ele acompanhar os processos na estrutura de localizadores de um servidor. Essa lista de processos por localizador tem esse perfil gerencial que permite montar mapas de estruturas de localizadores de outros servidores, que não será necessário fixar esses localizadores nos meus localizadores. Ah, eu sou diretor, tem que colocar o localizador de todo mundo no meu localizador? Não, não precisa. É só vir aqui na lista de processos por localizador, listar todos os localizadores do servidor, montar uma preferência e pronto, a sua vida está resolvida. Então, eis essas duas telas
Aí, localizadores do órgão e lista de processos por localizador são telas indispensáveis na gestão, principalmente porque nesta tela você gerencia a sua estrutura. É por aqui, na tela localizadores do órgão, que você gerencia aquela superestrutura que eu te mostrei nos vídeos, naquela série de blocos de vídeos falando de estrutura, o caminho que o EPROC prossegue e a estrutura de localizadores. Importantíssimas essas duas telas para gestores. Modelo padrão, texto padrão, área de trabalho e minuta bloqueada. Modelo texto, área de trabalho e minuta bloqueada. Então, 3, 4, 5, 6 e relatório 7. Do 3, telas do 3 ao 7. Telas da lista 3 a 3 até 7. 3 até 7. Vamos lá. Modelo. Na tela modelos, controlar o número de modelos, não perder o controle do número de modelos cadastrados. E na tela textos padrão, a mesma coisa, não perder o controle. Como que se perde o controle? Por meio do que eu chamo de inflação de modelo. Muito modelo para a mesma coisa. Textos duplicados, triplicados, quadruplicados acontece. Então, evitar a inflação, combinar uma política de criação, uma política de criação, uma política de criação por meio de descrição e classificação. Descrição e classificação, muito importante. Dominar essas telas, classificação. Dominar essas telas e estabelecer uma política de descrição e de classificação. Importantíssima, ter sempre o controle do número de modelos e de texto padrão para não criar 5 textos da mesma coisa. Muito importante a tela modelo padrão e a tela texto padrão. A tela área de trabalho, a tela minuta área de trabalho, a tela área de trabalho é uma tela importantíssima porque ela tem a ver, ela é relacionada com a criação de modelos e texto padrão. Você, por meio dessa tela, área de trabalho, pesquisa nessa tela se o teu juiz já escreveu algum texto a respeito. E você, em vez de ficar produzindo um texto diferente para cada vez que decide uma matéria, você verifica se esse texto já não foi produzido anteriormente, você transforma ele em modelo e pronto. O seu acervo de modelos e texto padrão vai ficar organizado e não vai ter inflação, não vai ter repetição. Então, a tela, área de trabalho, é importante para quem produz modelos e texto padrão, para não ficar duplicando e triplicando modelo e texto. Minutas bloqueadas. Minutas bloqueadas. A minuta ela é bloqueada pelo EPROC porque a pessoa fechou incorretamente o GPROC e depois ela não consegue editar essa minuta. O gestor tem que ir lá e desbloquear essa minuta para terminar a edição do texto. Minuta bloqueada é um local importante.
e a tela relatório geral. Essa tela relatório geral, na tela relatório geral, é possível descobrir, por meio da tela relatório geral, é possível descobrir minutas penduradas. Minutas penduradas, aquelas minutas que foram assinadas, mas não foram juntadas ao processo. Isso se não tiver outro local do sistema lá na faixa de minutas no painel do servidor que indique. Existem eprocs que indicam as minutas penduradas lá na faixa minutas no painel do servidor. Essa informação também é obtida por meio do relatório geral. Então, por meio do relatório geral, o gestor acompanha as minutas penduradas, aquelas que foram assinadas, mas esqueceram de juntar o processo. Isso é muito comum no começo do EPROC. Então, estas são as minutas, as telas que um gestor deve acompanhar relativas às minutas. A mais importante que eu diria é manter o controle dos modelos e do texto padrão. Então, agora as telas de eventos 8 e 9. Eu lá vou aumentando a letra, ela vai ficando cada vez mais gigantesca. 8 e 9, tela de eventos, telas relativas aos eventos. É a cancelamento de movimentação e automação da tramitação ATP. Então, sobre os eventos, existe a tela cancelamento da movimentação. Nos primeiros dias do EPROC é natural que a produção de caquinha seja muito grande, principalmente aqueles que não se interessaram pelo sistema e aprendem fazendo caca nos processos. Então, tem o cancelamento da movimentação. O perfil do diretor tem a tela cancelamento de movimentação processual. Lá na faixa de ações tem um botão e os diretores cancelam a movimentação processual por meio dessa tela. O diretor pode designar servidores para terem um perfil de diretor substituto para auxiliarem no cancelamento da movimentação processual. E a telinha ATP. A ATP é a automação da tramitação processual. A tela ATP, a automação da tramitação processual. Essa tela é um show à parte. É aqui nessa tela também que é feita a tramitação ágil por meio da opção múltiplas ações. Então, automação da tramitação processual e tramitação ágil. A tramitação ágil está dentro da tela da automação da tramitação processual. Nessa tela, simplesmente você coloca o EPROC para trabalhar para você. Só o perfil do diretor, até onde eu tenho conhecimento, pode fazer automações. Então, se o diretor quiser que um servidor o auxilie nas automações, vai ter que distribuir, vai ter que atribuir um perfil de diretor substituto para um servidor para ele auxiliar nas automações. As automações só não faltam, já estão quase fazendo chover. Dá para fazer muita coisa nas automações. Lá tem tramitação ágil, lá tem o lindo do classificador de conteúdo que é maravilhoso para o juiz que quiser usar e que der apoio aos servidores para eles usarem. Então tem o classificador de conteúdo que é lindo. E na tela de automação da tramitação processual, o gestor pode fazer o controle de prazos. O controle de prazos e de parados. Se o gestor não quiser trabalhar com relatório, ele pode fazer controle de prazos e de parados por meio de automações. Ele cria um localizador chamado prioridade e diz para o cartório: se no seu processo, se no seu localizador apareceu um processo com prioridade,
você tem que limpar o localizador prioridade para fazer outros processos. Então, a tela de automação de tramitação processual é um show à parte do EPROC, permite fazer uma série de coisas. Eu disse essa série de coisas lá explicando os fluxogramas. Os gestores devem dominar a tela, a automação da tramitação processual, porque ela coloca os processos para andarem sozinhos no seu cartório. Então, falei dos eventos, de localizadores, já falei também, falei tudo que eu queria, qualquer coisa se eu lembrar eu acrescento. Eu vou aqui, usuários, a tela cadastro de usuários é importante, a respeito de usuários, a tela cadastro de usuários é importante. Essa tela é essencial para o gestor, porque já ocorreram, já ouvimos notícias de problemas porque não limparam o nome de pessoas, não excluíram o nome de pessoas do EPROC que já saíram do cartório, houve vazamento desse acesso, ou teria acontecido vazamento do acesso do servidor, pessoas não autorizadas e com fins ilícitos teriam acessado o cartório e deu uma caca danada. Entrou alguém no cartório, o gestor tem que criar o acesso. Essa pessoa saiu, o gestor tem que revogar o seu acesso. E quando o EPROC surge, quando o EPROC nasce no cartório, o gestor tem que vincular nessa tela número 10, o gestor tem que vincular o pronome de tratamento que vai aparecer, o pronome, não é o pronome não, é o tratamento que vai aparecer na minuta, para aparecer o nome do juiz, para aparecer o cargo do juiz, o cargo do diretor, o cargo do servidor. Tem que informar esse tratamento já no primeiro dia, senão vai ter que informar isso toda vez que produzir uma minuta, é um saco. Tratamento na tela número 10. E na tela número 11, os gestores gerenciam os acessos e as proibições nos processos sigilosos, nas telas de permissão de acesso em processos sigilosos. Os gestores permitem os acessos a servidores e a usuários externos a processos ou peças sigilosas. O gestor tem que ficar de olho nisso. Sobre produtividade, o gestor possui a tela estatística de minutas e lá ele acompanha a produção individual de cada servidor da unidade. Toda a produção de minutas é computada pelo EPROC e lá ele revela a quantidade de minutas produzidas. Na tela movimentação por dia período, o EPROC contabiliza e informa todos os eventos produzidos por um cartório naquele dia e a quantidade. Você quer saber a quantidade de processos que foram distribuídos num dia, é só ir nessa tela e verificar o evento distribuição. Quer saber o número de petições que foi juntada, é só ir lá e verificar o evento juntada de petição. E para o controle do tempo, temos a tela relatório geral, que lá fala o número de dias parados. No EPROC federal existe uma tela chamada parados a dias. É uma telinha muito bacaninha, que é só informar o número de dias, é bem mais rápido do que o relatório geral. Então, no EPROC federal temos a tela parados a dias. E no ainda seguindo, por exemplo, a linha do professor Felipe Musco, ele não é muito fã de relatórios, ele controla a, o, a, o tempo
dos processos por meio de automação de tramitação processual. Como eu disse agora há pouco, é possível que você faça uma automação para que o EPROC conte para você e quando o processo passar de 60, 90, 100 dias, ele informe por meio de um localizador urgência ou prioridade e por meio dessa automação você descobre os processos que estão parados há mais tempo e é possível limpar essa lista de processos parados há muito tempo e baixar o sarrafo dos prazos dos processos nos cartórios. Eis aqui, então, um resumão das telas que são objeto de controle por parte do gestor, mas não só do gestor do cartório. Os servidores podem ajudar nessa tarefa, podem ajudar nessa tarefa, principalmente contribuindo para não produzir modelos desnecessários, texto padrão desnecessário, não produzir localizadores a rodo, à torta e à direito, sem um planejamento. Então, o servidor pode ajudar no controle de localizadores, do número de localizadores, do número de modelo, do número de texto padrão. Esses três aqui são de comum responsabilidade de todos do cartório na produção de modelos de texto padrão e de localizadores. Bom, então deu para terminar aqui nesse bloco mais longo de 31 minutos. Você que é gestor de uma unidade vai começar a trabalhar com EPROC. A tarefa de gestão já começa em parte por essas telas aqui. E então eu encerro por aqui. Falamos aqui dos últimos, né, dos recursos de gestão e sem dúvida uma importância aí para o que tem que ser gerido no EPROC, os recursos de gestão. Mas acima de tudo, se você, gestor e servidor, se dedicar na criação de uma estrutura, de uma boa estrutura de localizadores, ela vai auxiliar muito na gestão do EPROC no seu cartório. Então, todos esses comentários são frutos da observação. O EPROC é igual ao seu guarda-roupa. Se ele será organizado ou não, depende de todos que trabalham nos cartórios, nas serventias e nas secretarias. Para você que aguentou até aqui, obrigado, até um próximo.